e não vamos receber nada de novo. Mas se nós estivermos no Teu Espírito, Pai, nós podemos receber downloads, atualizações. Nós queremos receber atualizações no nosso sistema operacional, renovação na nossa mente. Nós queremos receber novos aplicativos que edificam a nossa fé, que nos mantêm fortalecidos no Senhor, porque a Sua palavra é a verdade, em nome de Jesus. Amém. Corações abertos e ensináveis, Pai. Sabe, irmãos, talvez você tenha algum preconceito, mas não dá mais para usar os papiros, não. Amém? Vamos usar o que o Senhor está... Não é verdade? Às vezes a pessoa pensa, mas por que não usa a Bíblia escrita ou a Bíblia impressa? A Bíblia somos nós, irmãos. Nós somos as cartas vivas. A palavra ela tem que estar gravada em nosso coração, vive em nossa mente, atuante na nossa boca e nas nossas práticas diárias. Senão, é apenas uma Bíblia aberta na sua casa no Salmo 91. E você nem sabe o que está escrito no Salmo 91. Quando você chegar em casa, você leia, porque você tem que ler a Bíblia. Aquela Bíblia lá que está cheia de pó, você passa uma vassourinha e leia Salmo 91. Amém? Irmãos, eu vou começar falando aqui do Marcos, porque ele tá no contexto aqui da mensagem. Eu falei, já que ele vai para o culto hoje, eu vou colocar ele no contexto da mensagem. Sabe o que é interessante? Pastor Marcos Alexandre, nós nos conhecemos antes de estudarmos no Rema. Ele fez até o primeiro ano do Rema antes de mim. E depois, no segundo ano, quando ele já estava no segundo, eu estava no primeiro, mas nós já nos conhecíamos, né? E ali na igreja, nós começamos a congregar no Verbo da Vida. E fica atento, que eu gosto de você, todo mundo fica atento quando está falando da vida dos outros. Todo mundo fica ligado, né, irmão? Então, a gente está falando... É interessante porque a gente começou ali no Verbo da Vida, na época, eu acho que estava menor do que essa igreja, não é isso? Lá em Taguatinga. Hoje ela está lá, você vê o galpão de mais de 1.000 pessoas, quando as coisas começam de pequena mesmo, devagar. E Marcos, ele estava na multimídia, ele estava lá na mesa de som, Marcos. Ele fazia parte do trabalho da mesa de som. E depois ele estava nos conselheiros, recepcionando no batismo, não era isso, Marcos? E depois nós estávamos juntos, lá no evangelismo, no orfanato das crianças lá na Ceilândia. Não foi isso? Nós participamos do evangelismo juntos. Depois nós participamos juntos dos conselheiros. Do diaconato. Nós servimos junto no diaconato. Então, naquele tempo, o pastor Joselito foi com a nossa cara. O Espírito Santo falou para ele, separa esses dois aí, Saulo e Barnabé, que eu tenho uma missão para eles. E o Senhor nos colocou na missão de estar auxiliando o pastor Joselito naquela época. E aí eu sei que eu fui não sei se eu fui para a reunião de pastores, e quando eu cheguei, eu tinha viajado de férias, alguma coisa assim. Quando eu cheguei, já tinha tido uma outra direção para o Marcos, já depois de um tempo, Marcos começou a igreja lá em Samambaia. Ele começou lá uma congregação em Samambaia, culto de casais, e a igreja acontecendo. Aí daqui a pouco o Espírito chamou ele. Na verdade, ele foi para Samambaia de uma direção do pastor Joselito. Não é isso? O pastor Joselito direcionou eles para assumir a congregação de Samambaia e começar uma congregação ali. E depois eles tiveram a direção de começar uma igreja, Verbo da Vida, lá em Palmas, Tocantins, onde eles começaram um ponto de pregação. Hoje a igreja já está funcionando lá. E o Espírito falou ao coração deles para eles irem para a escola de missões, e agora já chegou uma nação no coração deles. Amém? Então ele já está indo para outra nação, ele já está tendo essa direção de ir para Madrid, lá para a Espanha, ele e Evani. Então você veja, amados, eu estou falando um pouco da vida dele, porque veio a calhar o exemplo. O Espírito Santo ele nos ajuda, né? Graças a Deus. E por quê? O Senhor... Ele está sempre cuidando de nós, está conduzindo os nossos caminhos, os nossos passos. E a gente precisa estar atento a isso. Amém? Você precisa estar ligado, não fique preocupado em já estar em alguma posição que o Senhor ainda não te chamou para estar. Seja fiel naquilo que o Senhor te chamou para ser. Está certo, irmãos? Por isso que eu comecei falando do Marcos. Ele estava lá na mesa de som.
cuidando do equipamento, auxiliando, servindo, simplesmente fazendo isso, com fidelidade. E o Espírito Santo foi direcionando a ele. Amados, Zacarias, no capítulo 4, no verso 10, ele diz que nós não devemos menosprezar os pequenos começos. Então, nós devemos estar atentos a esses pequenos começos. Nós não podemos só tornar insignificante, achar insignificante algo que você está fazendo nessa estação, nesse momento. Amém? Então, você tem que estar atento nisso. E em Zacarias 4,10 diz que aqueles que acharam que aqueles pequenos começos seriam insignificantes, que eles se surpreenderiam com a glória dos acontecimentos futuros. Então, nós precisamos estar atentos a essas coisas. E eu estou falando dessas coisas porque o Espírito Santo estava ministrando para mim sobre esses pequenos começos. Muitas pessoas têm perdido a sua direção ou desistido antes de começar, porque não tem valorizado, honrado os pequenos começos. Sabe, irmãos? Você precisa honrar os pequenos começos. E sabe que o rei está voltando? Amém. O noivo está a caminho. Amém. Ele está chegando, irmãos. Vem um noivo aí chegando dia 12, por aí, de abril, também. Já tem até data marcada para chegar, mas o nosso noivo, ele não tem data marcada para chegar, não. Mas tem sinais indicando que o tempo urge. E a palavra que nós temos hoje é justamente para você entender isso, que você precisa permanecer naquilo que o Senhor te colocou. Se você começou num lugar pequeno, que você acha que é pequeno, entenda você que não existe nada pequeno com o Senhor. Com o Espírito de Deus envolvido, amado, não existe nada pequeno. Se você está passando por uma fase, alguma coisa, e se você menospreza aquilo dali, você está perdendo de receber de Deus. E nós vamos ver isso na palavra de Deus, para você não achar que é coisa da minha cabeça. Amém? Para você entender que Deus está falando conosco, que Ele nos ensina na sua palavra. É interessante que eu conversando com pessoas nessa semana, e vinha essas notas sobre esses assuntos. Em Provérbios capítulo 3 também diz o seguinte, irmãos, que nós precisamos reconhecer o Senhor em todos os caminhos. Capítulo 3 de Provérbios, verso 5, ele diz assim, olha, confia no Senhor de todo o teu coração, confia no Senhor. A sua confiança tem que estar no Senhor, na palavra do Senhor, de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Não vá no que tua mente está achando, está pensando, no que você está vendo, no que você está se comparando com A, com B ou com C. Não, porque ele já foi, eu não fui. Não, por que o Marco foi para Madrid e eu estou em Brasília ainda? Deus está fazendo acepção de pessoas. Não, irmão. Deus tem um chamado para cada um de nós. E tem um tempo de preparo, que nós precisamos passar por esse tempo de preparo. E se nós formos obedientes, formos fiéis nesse tempo de preparo, nós vamos chegar no bom termo. Não é no que você quer, não. É no que Ele quer para você, para a sua vida. Amém? Então, Marco achava que um tempo que ele ia estar em Palmas, Tocantins, implantando o rema lá, e Deus, não. Isso aqui era só um tempo de preparo para você. Tem mais. Aleluia! Então, o Senhor tem mais. Ele tem muito mais. Então, amado, em Provérbios 3:5 diz isso para nós, e ele fala, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, no verso 6, e Ele endireitará as tuas veredas. Você precisa reconhecer todas as fases, todos os momentos que você está passando. Tudo que você está experimentando no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua vida secular, na sua vida familiar. Você precisa reconhecer o Senhor, o cuidado do Senhor, o zelo do Senhor contigo. A provisão de Deus para você. Você precisa entender que se você está nesta igreja, você foi plantado aqui, tem um propósito de Deus para a sua vida. Se você desistir e sair antes do tempo, vai ficar como aquele cara que está rodopiando, pulando de galho em galho e nunca chega a lugar nenhum. Você precisa criar raízes. Você precisa crescer e frutificar. Você não pode ficar mudando de um lugar para o outro. Amém? Você precisa permanecer naquilo que o Senhor quer, até Ele te forjar, até Ele te estruturar. O Senhor quer estruturar a tua vida espiritual, Ele quer fortalecer a tua vida espiritual para te preparar para outros lugares. Se você não permite que o Espírito Santo de Deus forge você, forge o seu caráter, firme o seu espírito para você lidar com as suas emoções, você vai para outro lugar e vai ser aquele meninão do buchão, chorão,
reclamão, entendeu? E nunca vai crescer, não. Então você precisa deixar o Espírito trabalhar. Deixa a boa obra que Ele começou a fazer na tua vida continuar. Amém? Em Hebreus capítulo 10, você pode abrir Hebreus capítulo 10, vou ler aqui também rapidinho, depois nós vamos ver um pouquinho outro texto da palavra de Deus. Nós vamos estar lendo Bíblia, vamos estar deixando a Bíblia falar conosco, porque a palavra é viva e eficaz, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, porque a palavra de Deus, ela vem ao nosso coração, ela vem renovar a nossa mente, e o Espírito Santo vai revelar dentro do seu espírito a vontade do Senhor para você. Nós não estamos aqui de qualquer jeito, de qualquer maneira, nós não estamos aqui para viver de qualquer maneira nesse mundo, nós não somos deste mundo, amém? Nós estamos de passagem por este mundo, mas enquanto estivermos aqui, nós somos carta viva do Senhor, nós somos a Bíblia viva para este mundo, nós precisamos expressar o amor de Cristo. Querido visitante, você é muito bem-vindo, e essa expressão de amor, isso não é apenas superficial, não, isso é real, porque o Senhor ama a sua vida, e o Senhor derrama o seu amor em nossos corações, para que nós estejamos aqui para servir você que está nos visitando, para você ser bem acolhido, bem recebido, e ficar bem confortável na casa do Pai, amém? E com certeza o Espírito Santo trouxe você para ouvir a palavra de Deus, talvez palavras que você já tenha ouvido, mas considere, não menospreze os pequenos começos, não menospreze aquilo que o Senhor está falando com você na sua palavra. Hebreus capítulo 10, verso 23, o Senhor diz, guardemos firme a confiança da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Você precisa guardar, você precisa permanecer, você precisa perseverar, porque aquele que fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. Você fala, não, mas o Senhor não está cumprindo a minha vida, mas você está sendo fiel. Você está permanecendo do tempo naquilo que Ele mandou você permanecer. Você está vencendo as circunstâncias, você está confrontando as adversidades, você está permitindo que o Espírito forje o seu caráter, que fortaleça você, o seu homem interior, para você estar preparado para outras obras maiores, ou você está resistindo ao Espírito do Senhor? Então, não menospreze os pequenos começos. O Senhor está envolvido nos pequenos começos. Amém? Aquele povo de Israel, eles estavam lá no profeta Zacarias, você vai ler em casa o contexto do capítulo 4, o contexto do livro do profeta Zacarias, era justamente sobre isso. O povo estava saindo do exílio da Babilônia, voltando para Jerusalém, e eles tinham que restaurar Jerusalém, reformar o templo, restaurar o templo, era um monturo, tudo tinha que ser levantado, reerguido novamente, e haviam pessoas que estavam olhando para cá, nisso não tem mais jeito não. Mas Deus estava falando que com o Espírito dele envolvido, não menospreze os pequenos começos. Amém? Permaneça naquilo que o Senhor está mandando você permanecer, porque Ele é fiel para cumprir. Crie raízes. Amém? Para você crescer como uma árvore forte, bem saudável. O verso 24 diz, consideremos-nos também uns aos outros. Veja, irmãos, que bons conselhos tem a palavra de Deus para nós. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Esse é o nosso papel de ministro da palavra de Deus. Está estimulando você ao amor, está estimulando você às boas obras. Muitas vezes o pastor, quando está chamando você, às vezes eu tenho até medo de ligar para o irmão falar, não, está cobrando porque eu não fui para o culto. Não, o meu papel, a minha obrigação é chamar você para o amor, coisa linda de Jesus. É chamar você para a obra do Senhor, é chamar você para estar envolvido com os planos, os propósitos do teu Pai. Você é filho de Deus e você precisa, como filho de Deus, estar envolvido nos negócios do seu Pai. Você não é uma ovelha desgarrada, sem pastor. O bom pastor, ele comissiona homens para puxar pelas suas orelhas, vem congregar, lindão de Jesus. Porque não menospreze essa pequena coisa sobre o congregar. Você acha, não, congregar não tem nada a ver, domingo eu vou, esse domingo eu não vou, domingo tem o jogo do Flamengo, vou assistir o jogo do Flamengo. Irmão, para com isso. Você não é desse mundo, você não é do Flamengo, você é de Jesus Cristo, você é da palavra. Um churrasco não pode parar você no domingo, irmão. Uma visita não pode parar você, irmão, no domingo. No dia que eu me converti, eu entendi. Eu falei para minha família, eu falei, olha,
churrasco, eu venho aqui, almoço e tchau, tenho compromisso hoje. Escola dominical, eu tenho que ir para de manhã no culto. Amém, irmão? Você, amado, quando eu nasci de novo, eu andei consciente de que eu nasci no reino de Deus, que eu sou filho de Deus. Assim como Jesus Cristo, eu e você, irmão, temos uma missão nessa terra. Não, amado, você não é um visitante de igreja. Você não é um visitante de cultos, irmãos. Você não vem aqui só na terça, de vez em quando está com vontade de orar, ou quando está passando pressão e precisa de orar. Não, a sua vida tem que ser uma vida de oração. A sua vida tem que ser uma vida de comunhão com os santos. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Você precisa conviver com esse irmão que você não consegue nem olhar na cara dele e dizer a paz do Senhor Jesus. Você precisa, irmão, porque você vai viver a eternidade com Ele. Você vai olhar para Ele todo dia. Então, é só o treinamento. Começa a se acostumar com a carinha dele, irmão. Amém. Você tem que amar, irmão. Você tem que me amar. É mandamento do Senhor, querido. É mandamento, não é assim, é opcional. Hoje eu amo, amanhã eu não amo. Não, esse aqui eu amo. Esse aqui dele eu não amo. Não, você tem que amar. É mandamento do Senhor, amado. É o único mandamento que Ele nos deixou. Ele fala no verso 25, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. De alguns, você não é alguns. Você é filho abençoado, bendito do Senhor. O rei está voltando, Jesus está voltando, e quando Jesus está bem próximo, irmãos, até os ímpios estão observando isso, amado, e os crentes estão distraídos, não estão reconhecendo os tempos e as estações, não estão reconhecendo os sinais. Aí o Senhor levanta os seus ministros da palavra para exortar o seu povo. Desperta, tu que dormes. Levanta dentro dos mortos. Deixa de viver uma vida distraída, sem sentido. Você está ficando quase offline. A sua bateria está acabando, queridão. Eu garanto que você, quando está vendo o seu smartphone lá no 5%, você já corre, pega lá a tomada e liga a tomada nele e quer recarregar. Você precisa recarregar a sua vida com oração. Você precisa estar cheio do Espírito Santo, amado. Quando você estiver cheio do Espírito Santo, você não se vai distrair, nem vai ser enganado com nada, não. Amém? Então a palavra está dizendo, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Quanto mais você vê que o dia está se aproximando, mais você precisa estar falando, igreja do Senhor Jesus Cristo, o noivo está vindo, te prepara, a noiva não está de qualquer maneira, a noiva está se arrumando, a noiva está se embelezando, a noiva está cuidando das bodas, ela está desejando o noivo chegar, vem! Não fique adormecido, senão você vai ficar como aquela que esqueceu de encher as suas vasilhas de azeites. É a responsabilidade dos ministros da palavra de Deus estarem conectados com o Espírito e com a palavra de Deus e falando o que Deus quer que fale e admoestando para que você queira, você ache bom ou ache ruim ou não. É responsabilidade dos ministros da palavra. Sabe, irmãos, olha, me veio a lembrança agora, pastor Marcos. Quando eu comecei lá, pastor Marcos estava, se não me engano, ele já estava servindo nos conselheiros e eu estava estudando no Rema. E aí eu comecei a congregar lá na igreja Verbo da Vida de Taguatinga, e eu era aquele crente que estava indo só aos domingos, porque eu acostumava só ir aos domingos no culto. E aí ele falou para mim, Wellington, deixa eu te falar uma coisa, vem no culto terça-feira aí que é bom, vem no culto quinta-feira que é bom também, entendeu? O culto aqui, todos os cultos são bons. Não tem culto ruim aqui não, aqui você não é aquele culto frio não, aqui o culto aqui tem Espírito Santo, tem palavra, aqui você sai suprido, sai alimentado. Por quê? Porque tem homens aqui? Não, porque a palavra de Deus, ela está saindo com verdade, limpinha, para chegar no teu coração e edificar a tua vida. Eu peguei daquela terça-feira, quando ele me falou isso, aí eu fui na primeira terça-feira, falei, então vou lá. Vou no culto. Cheguei no culto, irmãos, quando eu sentei, que eu comecei a ouvir a palavra, o Espírito Santo falou ao meu coração, essa aqui é a tua família.
Ah, não, você está falando isso porque o seu pastor, você está querendo me convencer de vir para a igreja, de vir para os cultos. Não, quem vai convencer você é o Espírito Santo de Deus. Meu papel aqui é só lançar a semente. Eu não posso obrigar você, eu não posso mandar um mandado de busca, de apreensão lá na sua casa para trazer você para vir para cá. Não, não sou eu que vou expedir isso, não. Vou pedir ao juiz Moro, manda expresso mandado de busca e apreensão para aquela ovelha que ela não está vindo para os cultos. Não, irmão, não funciona assim não. Nosso Pai, Ele nos dá liberdade, mas aqueles que são ministros consagrados do Senhor têm um compromisso com Ele, Ele coloca a palavra, quem manda, e fala assim, você tem que falar isso, mas Senhor, vamos falar de fé, para o povo ficar animado, vai que ele se alegre e vem para o próximo culto. Não, você tem que falar isso mesmo. Os tempos estão chegando, Jesus está voltando, não é você que prepara mais a sua agenda, não, é Ele, você pertence a Ele, coisa linda. Amém. Nós estamos aqui por causa dele, irmão. Nós estamos aqui reunidos como igreja por causa dele. Para alcançar as pessoas que estão nos visitando, pessoas que às vezes não vão na igreja, não foram, estão passando com problema, entram ali e falam, está tendo culto aí, tá, por favor. Tem pessoas passando aqui de manhã, as portas fechadas, eles tocam a campainha, eu estou aqui orando, vou lá, atendo, irmão, pessoas que estão recebendo a palavra. Entende? Outro dia passou uma pessoa embriagada aí, ele estava com problemas, aí eu falei para o pessoal da Secretaria do Rema, eu falei, quando for homem, chama a mim, que eu vou lá atender. Eu nem deixei ele entrar, não, fui lá, fui ver como é que estava o aspecto da pessoa, conversei com ele, estava meio embriagado, aí, não, eu preciso de ajuda, preciso mudar e tal, então vem cá, meu filho. Aí eu vi que o coração dele realmente estava querendo alguma coisa, eu sentei ele aí no fundo e ficamos conversando, orei com ele. Então as pessoas, amados, elas estão se perdendo, elas estão morrendo, elas estão precisando dos filhos de Deus. Se você se alimenta da palavra de Deus só no domingo, irmão, como é que tu vai ajudar o outro? Aí você está sendo negligente na missão que Deus te deu. Porque Jesus Cristo, amado, ele nem dormia. E você agora é como Jesus Cristo. Você é filho de Deus. Você é irmão de Jesus Cristo, irmão. Jesus é teu irmão mais velho. Acredita nisso, amado. Jesus não veio instituir uma religião, não. Não, ele veio instituir o reino. É chegado para vós o reino dos céus. Amém? Então veja, faça demonstração, porque o tempo se aproxima. Amado, congregar a ideia de Deus, está bíblico, está aqui, amado. Não menospreze esse pequeno coisa que você acha que é indiferente, que não tem necessidade, que não, vou só no domingo, quando eu tiver vontade. Tem aqueles que vêm só no domingo, tem aqueles que só... Eu conheço as ovelhas. O pastor conhece, irmão. Tem aqueles que vêm só no domingo, tem aqueles que vêm de 15 em 15 dias, tem aqueles que vêm só no culto de ceia, e tem aqueles que vêm só no culto do Réveillon, que já estão sabendo que tem um Réveillon, que tem uma festa no final do ano, aí no culto de Réveillon aparece todo mundo com família. Que coisa linda, irmão! Eles não entenderam que eles vão viver na eternidade com o Senhor. O Senhor nos chamou para a eternidade, não foi só para uma vez no ano, não foi só para o culto de ceia, não é de 15 em 15 dias. 24 horas por dia com Ele, conectado nele, ligado nele. Aleluia. Amado, se o seu Wi-Fi cair, você vai até comprar um novo plano de dados para aumentar o plano, para aumentar mais tempo na sua conexão. É ou não é? Por que você não quer aumentar a conexão com o teu pai? Porque a conexão dele é boa, agradável e é perfeita. Você precisa entender isso, queridão. Que o Espírito Santo esteja chegando a revelação para você nesse dia. Aleluia! Amado, a palavra de Deus, ela está aqui para nos ensinar a vencer. O Senhor, amado, Ele quer criar essa estrutura fortalecida, essa fortaleza interior em nós, para nós fazermos essas obras maiores, vencermos todas as circunstâncias, parar de ser aquele crente bicudo. Fica com raiva porque o irmão não deu boa noite, porque o homem não cumprimentou, porque não chamou para isso, não chamou para aquilo lá. Fica com raiva do irmão, para de ser bicudo. Para de ficar pedindo, ficar com aquela alma. Ninguém me ama, ninguém me quer. Ó vida, você é amado do Senhor. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Ele quer que você saiba disso, que você não depende de um afago na sua alma.
Você não depende dessa autocomiseração. Você não depende de um pastor, de um homem ficar ligando para você, querido, porque você não veio no culto de domingo, porque você não veio para isso. Você não precisa disso, lindo. Você é amado. Ele é fiel, aquele que falou, ele é fiel para cumprir. Amado, porque aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo. Então você não precisa desse vitimismo todo. Ninguém me ama, ninguém me quer. O irmão não liga para mim, o pastor não está nem aí comigo. Cadê o pastor dessa igreja? Nem sabe o que eu estou passando. Não chegou bola de cristal ainda. O pastor adivinhar quais são os problemas da tua mente. As tuas elucubrações mentais. Para de dar atenção para essa mente que é mentirosa do Satanás, te dando sugestão para você acatar sugestões do inferno. Se você tivesse conectado no Senhor, no Espírito, amado, você andando, transbordando do Espírito, você não vai dar atenção para os e-mails do diabo, não, irmão. Entendeu? Você anula logo isso e fala, isso é do cão. Vou orar que é melhor. Eu vou abençoar meu irmão e minha irmã que é melhor. Aleluia! Essa é a palavra de Deus para nos ensinar a vencer e crescer, amado, e lidar com as coisas naturais deste mundo, e lidar com o diabo. Para de dar brecha para o diabo, para de deixar o diabo dominar a tua vida. Para de dar espaço dele na sua alma. Você é um espírito, você é um ser espiritual. Aleluia! E o ser espiritual precisa do bom alimento da palavra. O todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Se você nasceu de novo, você tem uma medida de fé. Você não anda pela circunstância, você não anda pela situação política, você não anda pela situação do governo, nada disso. No contexto do capítulo 4 de Zacarias, o Senhor falou na palavra dele através do profeta, para dizer, olha, não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito. Não é pelo poder do homem, não é pelo poder bélico, não é pelo poder militar, não é pelo poder político, não é pelo governo deste mundo, é pelo meu espírito. Tudo que é feito pelo Espírito de Deus vai prosperar, vai acontecer. O Espírito de Deus, ele potencializa, o Espírito de Deus, ele capacita. Sabe, irmãos, quando eu tinha o chamado chegou no meu coração, eu achava que eu tinha que graduar num monte de faculdade para ficar todo aquele cara eloquente, para falar bonitinho. Não, amado. Você pode falar bonitinho, está cheio de informação nessa sua cabecinha, cheio de conhecimento nessa sua cabecinha, e não conhecer ao Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, o Espírito de vida, o Espírito que opera milagres, sinais e prodígios. Porque quando você tem o Espírito de Deus operando em sua vida, aí vem a capacitação, aí vem a unção, aí vem o poder, aí vem a manifestação da glória, aí vem a manifestação dos sinais de Deus. Agora você com uma boa informação, uma boa instrução, você pode ser doutor, aí sim, você vai falar, vou começar um negócio, você começa a ter uma empresa, é bem sucedido na empresa, é bem sucedido até na igreja, tem um esquema lá de fazer, vamos captar gente para aqui, para acolá, mas isso aqui não é um amontoado de gente não, isso aqui tem que ser feito, gerado no Espírito. Isso aqui tem que acontecer no seu espírito, porque se não acontecer no seu espírito, quando o rei, o Jesus, o vivo voltar, você vai ficar sentado aí esperando o próximo culto. Cadê o povo do culto que não apareceu hoje? Tu que só vem de vez em quando, vai acontecer, tu vir um dia aí e a igreja está vazia. Ué, o que aconteceu? O povo do culto foi embora. Porque você está desconectado, está offline e não está percebendo isso. É sério, irmão. Você está pensando que eu estou brincando, que eu estou falando isso aqui só para você dar uma risadinha? Não, isso é verdadeiro. É bíblico, está escrito. 1 Coríntios capítulo 10. Eu estava lendo esse texto e eu falei, nossa, que interessante, quanta instrução tem aqui. Amém. Eu creio que você já aprendeu alguma coisa. Eu creio que você já está me amando mais ainda hoje. Amém. Você falou, vou amar mais ainda esse pastor, porque ele continua falando, me chamando para congregar, e eu não quero.
pastor continua falando, você tem que congregar. E ele é comigo que ele está falando, porque eu não vim no culto passado. Quem está falando contigo é o Espírito Santo, irmão. Para de resistir ao Espírito Santo. Para de resistir ao Espírito Santo, querido. Meu papel aqui é só lançar sementes. Amém? Quem vai te convencer é o Espírito Santo. Deixa ele te convencer. Nesse texto de 1 Coríntios, capítulo 10, apóstolo Paulo dá umas instruções do povo do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. E eu estava lendo o texto e comecei a ver algumas divisões aqui nesse texto. Na primeira parte eu vi aqui a provisão de Deus para o povo. Depois vem o pecado do povo. Depois vem o juízo de Deus sobre aquele povo. E depois vem a advertência de Deus para quem? Nós. Aleluia. Deus é bom, mas também tem juízo. E a Bíblia não nega isso. Tu fica brincando de ser crente. Vem quando tu quer, quando tu acha que tem que vir. Aí o diabo te pega, te dá uma rasteira. E tu fica dizendo que é Deus. Deus é inocente. Deus é bom. Amém? Ele está trazendo você para a igreja para te livrar da morte, dos laços da morte, do ardil de Satanás. Amém? Considera as palavras do seu pai. Veja 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem. E todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Veja, irmãos, esse primeiro tópico aqui, do verso 1 ao verso 4, a provisão de Deus, o Senhor cuidando. Quando eu falei para vocês, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. O Senhor estava cuidando deles, e o Senhor estava se revelando a eles através das nuvens. O Senhor estava manifestando a nuvem, era um sinal para eles da presença, do cuidado de Deus sobre eles, protegendo eles do sol. Amém? E o Senhor passou com eles pelo mar, para mostrar que eles estavam batizados em Deus, mergulhados em Deus. Você hoje é batizado no Espírito Santo. Você hoje é mergulhado no Espírito Santo. Você hoje não precisa de um sinal exterior como aquele pessoal do Antigo Testamento precisava para ver que Deus estava com ele. Você hoje tem um testemunho interior. Você hoje tem uma comunhão, uma intimidade com o Espírito de Deus. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Você tem uma consciência interior. Você sabe o que está fazendo certo ou errado. Ontem eu estava falando com os diáconos. Ei, nós sabemos, até o Jefferson me trouxe a lembrança, até um cachorro sabe quando errou. Sai desconfiado, coloca o rabinho entre as pernas, fica lá moído. Se até um cachorro sabe quando errou, ainda mais um filho de Deus que tem um Espírito de Deus dentro dele. Você entendeu, irmão? Então aquele povo, eles sabiam, ele estava falando, Paulo, olha, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem. A nuvem representava Deus, eles estavam debaixo da proteção de Deus, batizados, tanto na nuvem quanto no mar, batizados, mergulhados em Deus. Você está mergulhado em Deus, você faz parte do reino de Deus. O reino de Deus está dentro de vós, irmãos. Você está conectado em Deus, irmão. Não menospreza isso, não trata isso de qualquer maneira, não veja isso como coisa pouca, não. Você está em Deus. Você está no Criador dos céus e da terra. Você está mergulhado nele, batizados em Deus. Verso 3 diz, todos eles comeram de um só manjar espiritual, o maná. Eles comiam do maná por 40 anos, eles sendo supridos. Mas eles só estavam olhando para a miséria, para a derrota, para o deserto. E 40 anos sendo supridos do maná espiritual do Senhor, até chegarem à terra prometida. O verso 4 diz, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Talvez você está aqui, não estou sentindo nada, não estou entendendo nada, mas saiba você,
pela palavra de Deus, você está aqui bebendo do maná espiritual. Você está bebendo do Espírito. E você está se alimentando de Cristo, que é a palavra. Talvez no teu entendimento humano você achava que era alguma coisa diferente. Não, é desse jeito que funciona. Porque as palavras do Senhor são espírito e são vida. Talvez você ache que está aqui e não está acontecendo nada. Está. Você está mergulhado nele. Ele está aqui. O Espírito dele está aqui. É aqui que você recebe cura, milagre. É aqui que você recebe salvação. É aqui que você recebe libertação. É no congregar, queridão. Talvez você pense, não, isso não tem nada a ver. Isso é conversa, é balela. É papo de homem para me obrigar a estar ali na igreja. Você está menosprezando os pequenos começos. Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. Guarda a palavra do Senhor no teu coração. Te lembra das coisas que o Senhor está te falando. Não menospreze o que o Senhor está te dizendo. Amém? Não trate como qualquer coisa. Não trate como comum a palavra do Senhor. Isso aqui não é uma palestra, isso é a palavra de Deus. Aleluia! O Senhor me chamou para pregar a palavra de Deus. Quando eu prego a palavra de Deus, quer você ache bom, quer que você ache ruim, eu vou pregar a palavra de Deus. Quer doa na sua carne, quer doa na sua alma, eu vou pregar a palavra de Deus. Porque é libertação, é salvação para vós outros. Ai de mim se não faço. Amém, amado? Acontece que o emissor é inocente. O papel do emissor é lançar a semente. Agora, o receptor é que é responsável pela semente que está recebendo. O que você vai fazer com essa semente? Vai continuar nessa vidinha de vem só há 15 dias, vem só uma vez por ano, quando é Réveillon, que agora já está sabendo que o Réveillon é no Solar Uberaba, tem comilança? Ou você vai considerar que a palavra espiritual ela é mais importante para a tua vida, porque a tua eternidade está envolvida nisso? Porque o alimento natural, você se alimenta hoje e amanhã está fora. Mas o alimento espiritual não, ele preserva você. Guardou esse povo por 40 anos, até chegar na terra prometida. Então veja agora o segundo passo, o pecado do povo. Verso 5, entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Viu aí? Por que eles ficaram prostrados no deserto? Porque Deus não se agradou deles. Aí você vai ver o contexto disso aqui, eles murmuravam, eles desprezaram a terra, eles foram infiéis. Queridão, eu sei que baixou os amém, o sorriso, selar, silêncio total, isso é bom. Amém. Medita nessas coisas. Deixa essa palavra remoer dentro de você. Deixa ela transformar a tua mentalidade de humano natural para uma mentalidade de filho de Deus espiritual que tem uma missão nessa terra. Amém? Receba essa palavra com mansidão e permita que ela trabalhe em você, que é salvação para a tua alma. Amém? Então ele fala, eles murmuraram. E o contexto desse versículo, que Deus não se agradou deles, eles pereceram ali no deserto, amados, é porque eles foram infiéis. Eles desprezaram aquela terra. Amado, deixa eu te falar uma coisa, você está aqui no ambiente onde nós somos livres para adorar o Senhor, para cantar, gritar, celebrar, se alegrar, correr, orar em outras línguas, ser batizado no Espírito Santo. E de repente você está menosprezando isso, porque você não sabe como é que está lá os cristãos perseguidos lá no Oriente Médio, lá na China, você não sabe o que os cristãos perseguidos estão sofrendo lá na Coreia do Norte, então você não está valorizando o pratão que o Senhor está dando para você, o banquete que Ele está disponibilizando para você, o banquete da eternidade, o banquete espiritual, Jesus Cristo para você à vontade, e você vem e come quando quer, no dia que quer, e ainda sai murmurando e reclamando. Irmão? Nós precisamos ouvir isso para despertar, amado, porque nós não estamos valorizando aquilo que o Senhor está nos dando. Tem pessoas perecendo lá fora porque não tem essa palavra, amado, porque não tem uma resposta para as suas necessidades, estão sofrendo pressão, opressão, tristeza, suicídios, amarrados no pecado, e nós temos à disposição, estamos fazendo igual aquele povo do Antigo Testamento, amado, menosprezando, desprezando a terra que o Senhor nos deu. Se o Senhor te chamou para cá, para essa igreja, amado, e você está desprezando isso, você está sendo infiel. Dura essa palavra, pastor. É verdade.
Se você não está valorizando aquilo que o Senhor te chamou para cá, o Senhor te plantou aqui, por que você não está congregando? Por que você não está dando fruto? Por que você não está frutificando? Por que você não está pegando junto com uma palavra de Deus diz? Não deixe de congregar, admoeste um ao outro, ande em amor. Por que você não está fazendo isso? Entende, irmão? Alguém tem que falar a verdade para você, lindão. De repente os teus sentidos estão embotados e você está lendo a Bíblia e não está nem enxergando essas coisas. Você não está nem menosprezando, não está nem considerando essas coisas. É salvação para você. Verso 6. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós. Opa, vou ler de novo que alguns não pegaram. Ora, estas coisas, que coisa? As coisas que eles estavam praticando, se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Eles desejaram a comida do Egito. Eles desejaram retroceder. Eles desejaram voltar ao monturo, às velhas práticas do pecado. Eles desejaram a comida do Egito, irmão, o que é natural. E estavam menosprezando o bom alimento espiritual que Deus estava dando e suprindo eles, guardando eles, e eles eram livres. Estavam querendo voltar para a escravidão. Veja como estava tão obscurecido que eu não estava nem entendendo que aquilo tudo era uma manipulação de Satanás para conduzi-los de novo à escravidão. De repente você está sendo manipulado por Satanás para ser conduzido de novo à escravidão, porque você está murmurando, reclamando do seu irmão, reclamando da sua igreja, os teus sentidos estão ficando embotados, você não está mais enxergando a Escritura, você está perdendo contato com o Espírito Santo, você está frio, você está ficando frio, você está geladão, vai morrer. Juízo. Irmão, eles desprezaram, está escrito, foi o que aconteceu com eles. Veja o verso 7. Não vos façais, pois, idólatras, como algum deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. No coração, amados, no coração deles, eles não estavam envolvidos com as coisas de Deus, não. Está aqui só o corpo presente, missa de 7º dia hoje para alguns aqui. Está só o corpo presente. O coração não está envolvido com as coisas de Deus. O coração não está conectado no Espírito de Deus. É palavra da salvação, querido. O rei está voltando. Isso não é historinha, não. Isso é verdade. Jesus está voltando, irmão. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Você vai ver um monte de gente gritando na rua. Ei, depois de ter um sonho na madrugada, depois de orar, ele vai sair gritando, porque ele não vai se conter, o Espírito vai tomar ele, que ele não vai se conter. Jesus está voltando, Jesus está voltando, o rei está voltando, o rei está voltando. E aí você que está adormecido igual os do mundo, que estão mortos espiritualmente, eita, fanático, não vai nem entender, porque o Senhor vai gritar, porque ele não quer perder nenhum, meu irmão. Porque Ele te ama. No coração deles, eles voltaram para o Egito. De repente você está aqui, amado, mas o seu coração já voltou para o mundo, o seu coração já está lá no mundo de novo. Você está só o corpo presente. Você já se desconectou. O que está acontecendo? O que eu estou fazendo aqui mesmo? O que é? O profeta Zacarias, no momento que ele estava recebendo essa inspiração lá em Zacarias 4, o Espírito Santo veio nele e deu o anjo do Senhor, que foi enviado, o mensageiro, deu um despertar no espírito dele. Leia lá o texto que você vai ver. Aí ele diz que ele despertou como se ele tivesse adormecido. Sabe, irmãos, às vezes eu dou uns gritos aqui, não é porque eu quero gritar, não. Um dia eu estava assim, sentado num culto, e parecia que eu estava tão longe, tão distante. E tinha uma irmã que era assim uma bênção, ela gritava que era uma bênção mesmo. E ela começou a estar falando, era até um culto de oração. E ela não sei o quê. Irmãos, eu tive uma impressão assim, como se o meu espírito se levantasse, como se eu estivesse levantando, assim, deitado, e o meu espírito se levantasse e tomasse posição. Eu falei, nossa, que grito bom que ela deu agora. Alcançou lá dentro do meu espírito, e me despertou e me acordou para a vida. Às vezes você precisa ser sacudido, irmão. Saia do oba-oba, do saia disso. Entre na fidelidade da palavra, porque Ele é fiel para cumprir.
Você sabe que a palavra dele é segurança para você. Para que brincar de crente? Vai para o mundo. Para que ficar dizendo que é filho de Deus? Não fala isso não, por favor. Não diz que é meu irmão aí fora, não. Ah, irmão. Não me envergonha, não. Seja um crente de verdade. Amém. Irmão, quando eu me converti, eu falei, eu vou ser um crente de verdade. Porque crente pilantra, trapaceiro, mentiroso, enganador, crente que dá cano, crente que não cumpre suas obrigações, que não cumpre seus contratos. Essa é a fama de crente por aí, irmão. O pessoal não quer nem coisa com crente, porque a informação que tinha de crente é crente mentiroso, crente cheio de lábia, cheio de conversinha, crente que não firma os seus contratos, crente que não paga as suas contas. Eu falei, Senhor, eu vou ser um crente, mas eu vou ser um crente de verdade. Não é crente que fica namorando o pecado, não. Eu vou ser um crente de verdade. Desde que eu nasci de novo, irmão. Quero nada com Satanás, quero nada com o pecado, quero nada com os infernos, quero nada com treva, irmão. Eu encontrei o meu pai, eu encontrei a luz do meu pai, eu descobri, irmão, despertei, eu falei, rapaz, eu sei quem é o diabo e eu sei quem é Deus. Para que eu vou ficar me enganando? Você está comigo, irmão? Esse povo aqui, eles não estavam valorizando, tudo bem que eles não eram espiritualmente nascidos, mas, irmão, a nuvem lá cobrindo eles, Deus manifestando os sinais. Você não precisa de um sinal. Você tem um espírito. A água, acho que ela entrou nos 2 canais ao mesmo tempo, hein? Travou. Aí a voz fica meio estranha agora. Amém, irmão? Você não precisa dos sinais. O sinal está aqui dentro. O sinal está dentro de você. Agora, se esse sinal dentro de você está fraquinho, aquela bateriazinha bem descarregada, é bom você recarregar. Porque daqui a pouco ela não consegue pegar descarga, não. Vai ter que jogar fora. É sério. Aquele povo estava movido pelos sinais porque eles não tinham o Espírito Santo dentro deles. Mas você tem o Espírito Santo dentro de você. Você não precisa ficar pedindo sinal, não. Não. Eu sei que você está aí sentado pensando, se Deus me der um sinal, eu volto a congregar. Se não, vê que esse irmão aqui do lado falar comigo, aí é um sinal de Deus. Não, ele está falando contigo, sim. É você que não quer dar ouvido. Amém? Vamos para o verso 8. Verso 8 a gente começa a ver o juízo de Deus. O juízo de Deus. E não pratiquemos imoralidade. Quem é que está falando? É o pastor religioso, está falando para não praticar imoralidade. Não, é a Bíblia, é o Novo Testamento. Paulo está falando para a igreja. Não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram. Num só dia, 23 mil morreram. Juízo. Eles se prostituíram com as filhas dos moabitas. Esse era o contexto. Eles inclinaram-se aos deuses, à idolatria daquele povo. Esse é o contexto. Então eles se envolveram em imoralidade, irmãos. Perderam a conexão. Verso 9. Não ponhamos o Senhor à prova, como algum deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. O povo falou contra Deus e contra Moisés, irmãos. Esse é o contexto. Eles estavam desacreditando naquela mensagem que Moisés tinha para eles. Eles estavam desacreditando que, de fato, Moisés tinha tido uma direção de Deus para sair do Egito e levar o povo para a terra de Canaã. Eles não estavam acreditando na verdade, eles estavam, então, pondo o Senhor à prova. Você está comigo? Se você está pondo o Senhor à prova com essa mensagem que eu estou falando para você, arrepende-te e fala para Ele que Ele já perdoa os teus pecados. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Se você está pensando, pondo à prova a conversa que eu estou com você aqui, você está achando que é coisa da minha cabeça, arrependa-te, porque ainda dá tempo. Amém? Se você quer me julgar, fique à vontade, mas eu falo para você, se arrependa, conversa com o Senhor.
porque isso aqui é verdade, isso aqui não é brincadeira não, está registrado. Amém? Não ponham o Senhor à prova, eles colocaram, você vai ver o contexto bíblico lá no Antigo Testamento, se você ler lá em Números, você vai ver. Eles colocaram o Senhor à prova e também eles falaram contra Deus e contra Moisés. Falaram contra Deus e falaram contra Moisés. E morreram. Verso 10, nem murmureis, como alguns deles murmuraram. Murmuração. Não murmureis. E foram destruídos pelo exterminador, porque eles falaram contra Moisés e contra Arão. O contexto disso. Nesse dia, morreram 14.700 homens. Morreram, porque murmuraram, falaram contra Moisés e contra Arão. Cuidado, irmão. Guarda o teu coração. Guarda a tua boca. Para de falar mal do pastoreio dos outros. Para de falar mal do pastor A, B, X, Y, do pastor aqui, irmão. Eu te amo. Eu te amo, irmão. Eu te amo, é de verdade. Amém? Eu te amo, irmão. Amém? Eu sou pastor hoje porque eu amo os filhos de Deus. Ele me chamou para ser pastor porque ele colocou amor no meu coração pelos filhos. Eu já enfrentei crentes, amado, no meu local de trabalho, que me perseguiram, mas no meu coração ardia o amor, porque eu sabia que eu não podia ir contra ele, eu sabia que era uma ação do Satanás para me distanciar dele, porque se Satanás colocasse em mim um ressentimento, uma mágoa contra aquela pessoa, as minhas orações seriam impedidas diante do Senhor, mas eu falei, Senhor, eis-me aqui, ele vai se arrepender, ele vai me amar, porque eu amo ele, eu vou pagar o preço. Seja crente de verdade. Para ser de menino do bichão, fazendo bicão. Gosto desse crente não. Amém, irmão? Se você está lá no ambiente de trabalho onde você está sendo perseguido, fique sabendo que você vai ficar ali mesmo. Chegou palavra de revelação para você? Você vai mudar de sessão, vai mudar de sala, vai continuar vindo outro para te perseguir. Enquanto você não for forjado, tratado, curado, arrancado dessas coisinhas do Egito, amado, você vai continuar ali. Vai continuar patinando. Igual Michael Jackson. Irmão. Você foi plantado ali para você ser luz. Então você tem que ser tratado para ser luz. É ali que ele vai forjar o seu caráter. É ali que ele vai moldar você. Amém? Eu te amo, irmão. Eu te amo. Eu sei que às vezes você fala assim, não, mas pastor, ele fala gritando, ele briga. Não, eu te amo. É mentira do diabo. Amém? Até meu nariz está chorando. Então veja. No verso 11, então, vem a advertência de Deus para nós. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa. De nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. É para nós, irmãos, é advertência para nós. De repente você está patinando no seu trabalho, com a sua família, ou até na sua igreja, em querer resistir ao seu líder, em querer resistir ao seu irmão, você está patinando porque você não está lendo a Bíblia. Entendeu? Mas eu vou ler o verso 11 para você de novo. Estas coisas, que coisa? Aquelas que eles praticaram, que sucumbiram e veio o juízo. Sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Amém? Deixa eu ler aqui que me veio a lembrança agora. 2 Timóteo capítulo 3.
Essas coisas foram escritas para vós outros. Já que veio aqui a lembrança, porque é uma boa passagem. Eu vou ler na versão, é 2 Timóteo capítulo 3, tá? Porque vai chegando luz, vai esclarecendo para nós. Verso 16. Eu vou ler na versão viva, que ela ficou bem clara, bem cristalina. A Bíblia inteira nos foi dada por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Não, eu vou ler de novo. Você não viu? A Bíblia inteira nos foi dada por inspiração de Deus. A Bíblia inteira. E é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. E ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. É a palavra, irmãos. Vá para Hebreus capítulo 10. Nós vamos encerrar. Eu vou ler essa passagem para você apenas. Hebreus capítulo 10. O Senhor, Ele me chamou para pregar a palavra dEle. É isso. É a palavra dEle que salva, que liberta, que cura. É a palavra dEle que nos ensina, que nos corrige. Agora, a opção de receber e de praticar é sua. Amém? Você é livre para colocar em prática ou não. Mas tem juízo. Você se tornou indesculpável quando a palavra chegou para você. Amém? Veja, Hebreus capítulo 10, no verso 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Eu estou falando aqui como essa caixa acústica e a palavra é de Deus para a sua vida. Eu estou apenas lendo para você ouvir a palavra de Deus para você. De repente você não está conseguindo, não chegou nem a esse texto para ler na sua casa, então ouça. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Se você está andando em pecado, se arrependa. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Não estou lançando maldição nem medo sobre você. Eu estou falando a verdade do que está escrito na palavra de Deus. Existe juízo. Amém. Se você está brincando, resistindo, está achando que ninguém está vendo, Ele está vendo. No contexto do capítulo 4, do verso 10, do que eu li para você, não menospreze os pequenos começos, ele fala que os olhos do Senhor estão por toda a terra. Lá no contexto do capítulo 4 de Zacarias, você vai ler para você entender que ele está escrito que os 7 castiçais são os 7 olhos de Deus, que ele está olhando por toda a terra. Nada está oculto diante dos olhos dele. Sua vida não está oculta diante dele. Nem no momento que você está lá na casinha. Verso 28. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Veja, eu estou lendo o Novo Testamento. Eu estou lendo a carta aos Hebreus. Amém? Amém? Nós somos da palavra da fé, mas entenda, tem juízo. Deus é bom? Deus é bom. Amém? Deus é inocente? Deus é inocente, irmão. Deus é amor? Deus é amor, irmãos. Mas tem juízo para aqueles que são teimosos. Sem misericórdia, verso 28, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Isso no Antigo Testamento.
Verso 29, de quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Verso 35, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. A promessa vai chegar quando você fizer a vontade de Deus. Amém? Verso 37, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Não retroceda, não desagrada ao Senhor como aquele povo. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Nós somos da fé, então nós temos que andar na palavra, nós temos que andar na fé, na confiança com o Senhor, e não retroceder para a perdição, mas honrar esse sangue que foi derramado, honrar essa palavra que nos libertou, que nos salvou, que muda a nossa história. Amém? Essa é a palavra do Senhor. É por isso que você não pode deixar de congregar, porque você precisa ouvir isso, porque o mundo, ele não ouve essas coisas, então ele anda de qualquer jeito, de qualquer maneira. Você, quando não congrega, você está em contato com o mundo o tempo todo. Então, você está em contato com a sujeira, você está em contato o tempo todo com palavras erradas, com pensamentos errados, com influências erradas, sentimentos errados, sugestões erradas, pegando conselhos com pessoas erradas. O bom conselho está aqui na palavra de Deus. O teu desenvolvimento, a tua prosperidade, o teu sucesso está no congregar, em ouvir as mesmas coisas, ser alimentado no seu homem interior, ser fortalecido no seu espírito, ser renovado na sua mente. Isso está o teu sucesso. É assim que vai chegar a promessa do teu Pai, porque Ele é fiel para cumprir. Amém, amado? Aleluia! Você me ama ainda? Graças a Deus. Pai, eu te dou graças, em nome de Jesus Cristo, pela sua palavra, que ela é a verdade. Ela é a verdade. Eu amo a sua palavra. Eu amo ser confrontado pela tua verdade. Eu quero, Pai, que as escamas caiam dos meus